Questão 53, o que ela diz? O registro das atividades escritas associa a inserção da figura feminina no espaço de leitura e escrita do segundo reinado. Abrantes, no álbum de família e vitrine impressa, vamos entender o que esse texto diz dentro do quesito do segundo reinado. O número cada vez maior de mulheres letradas e interessadas pela literatura e pelas novelas, muito divulgadas em capítulos, seções classificadas comumente como folhetim, alcançou o gênero de ficção recorrente em 1840, fazendo parte do florescimento da literatura nacional brasileira, instigando a formação e ampliação de um público leitor feminino, ávido por novidades, pelo apelo dos folhetins e narrativas modernas que encenavam os dramas e os conflitos de uma mulher em processo de transformação patriarcal e provinciana, que progressivamente, olha só, que progressivamente começava a se abrir para modernizar os seus costumes. Aqui está a chave da questão, tá? Aqui está a grande chave da questão que você deveria ter enxergado. Ele vai dizer, no segundo reinado, as mulheres foram se tornando um público determinante na construção da literatura e da imprensa nacional. Beleza. E não apenas público, porquanto cresceram o número de escritoras que colaboraram para isso e emergiram uma imprensa feminina, editada, escrita e dirigida por e para mulheres. O registro das atividades escritas, associado à inserção da figura feminina nos espaços de leitura e escrita no segundo reinado, né? No segundo reinado é o quê? Então, associa o quê? Essas atividades associa a qual o fundamento? Bom, deixa eu contextualizar para você que tem dificuldade nessa questão, que errou por um contexto de interpretação, muitas vezes falta até um contexto de história, para que você possa entender, tá? Se você não sabe no contexto dentro da história do Brasil e talvez do mundo, tá? Existe uma relação de patriarcalismo, uma relação de estratificação social de gênero, uma relação, por exemplo, de hierarquia social. E isso desde basicamente quase que o mundo é mundo, tá? Desde a época lá dos gregos já era assim. Quando a gente olha lá, por exemplo, na Grécia, quem era considerado cidadão, mulheres não eram, entendeu? Então são vários fundamentos que a gente tem que pegar. Não vai ser diferente no período da colônia. Não vai ser diferente, por exemplo, dentro de um quesito de primeiro reinado, segundo reinado, tá certo? As mulheres aos poucos foram se inserindo dentro de partes importantes da sociedade. Na última prova nós fizemos uma questão onde falava sobre as mulheres se inserindo no campo científico, mas isso era limitado, ali aquela participação, claro, por causa da estratificação social. Então, elas podiam, por exemplo, ver ali a questão da botânica, mas limitada ao seu quintal e aonde os maridos viajavam. Aqui dentro desse contexto, o segundo Renato está falando que as mulheres começaram a consumir ali histórias de romance. Nesse período surgem muitos autores, romantismo, vai vir Machado de Assis, entre muitos outros, né? E muitas vezes a figura do romantismo, quando você estuda na literatura, ela é associada à figura feminina, que era a maior consumidora dessas leituras. Como elas eram as maiores consumidoras dessas novelas, dessas leituras, aos poucos elas foram se inserindo, já que eram feitas para elas. Chegou ao ponto de que elas foram se inserindo tanto que daqui a pouco elas se tornaram letradas. Muitas não eram, tá? Muitas escutavam apenas na rádio, mas aos poucos elas foram aprendendo a ler, elas foram ali se inserindo e chegaram ao ponto de que elas começaram até elas mesmas, por exemplo, a ler e escrever. Você pensa que com isso a gente está tendo um processo de transformação cultural, porque para a gente sair de um ponto onde as mulheres, elas agora já podem ler, elas já podem escrever, e isso para romance, a gente está a um passo agora das poderem ler e escrever num conceito político também, não é? Agora já está muito mais próximo, porque agora elas já são letradas, agora elas já entendem, agora elas não leem só romance, agora elas leem um jornal também. Dentro desse ponto de vista, daqui a pouco elas vão entender sobre o conceito de participação. Você vai saber, por exemplo, que as mulheres, elas não podiam votar. Até que nós temos em 1932 ali um movimento chamado As Sufragistas, onde elas lutam pelo direito ao voto. As mulheres conseguem o direito ao voto já no período da República, em 1932. Então você está vendo que isso aqui provocou uma série de mudanças ali. Ou seja, começou com um folhetim, começou com uma leitura de romance, com um jornal. Mas isso foi causando todo o impacto e foi causando transformação na sociedade, que isso vai mudando aos poucos e vai mudando, e vai mudando, vai mudando, vai mudando toda a sociedade. Então o que ele vai dizer aqui? Ele vai dizer que as atividades escritas associam a inserção da figura feminina aos espaços de leitura e escrita segundo Renato ao surgimento de novas práticas culturais, porque aqui novas práticas de culturas estão sendo estabelecidas. Agora, o papel da mulher, que é algo muito, muito forte dentro do contexto histórico, né, não está mais associado apenas ao quesito do lar, ao quesito, por exemplo, de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, porque agora nós temos mulheres escritoras, mulheres leitoras ali, né, mulheres que participam de jornais, então existe agora uma nova visão, um novo padrão ali de cultura e escrita, entendeu? Ao ponto de chegar, por exemplo, uma mulher e ela não quiser, por exemplo, casar e ter filho, ela quiser só trabalhar dentro do jornal, ou daqui a pouco ela quiser trabalhar dentro de um contexto político, daqui a pouco ela pegar, por exemplo, em armas para lutar dentro de um processo ali de fim do imperialismo, né, e proclamação da república, entende? Então são novos padrões culturais, mas que só foram permitidos a partir do momento que as mulheres começaram ali a ler.
tá? Agora vamos ao grande ponto, né? Concentração de antigos hábitos masculinos. Por que essa tá errada, tá? Porque aqui tá dizendo que as atividades descritas, que no caso ali a leitura e tudo mais, né, está associada à concentração de antigos hábitos masculinos, mas ali no texto, esses hábitos, eles não são masculinos, esses hábitos, eles são femininos também. Se você vai dizer que as atividades descritas associa a inserção da figura feminina nos espaços de leitura e escrita do segundo reinado, contestam os antigos hábitos masculinos, você vai dizer que esses hábitos aqui de narrativas e folhetins e novelas, de dramas e romances, eram hábitos apenas dos homens. Mas desde o primeiro momento, esse produto era um produto consumido por mulheres, e nunca por homens, tá? Desde quando surgiu essas primeiras telenovelas, novelas dos rádios, dos jornais, elas tinham até uma questão de dramaticidade, porque o homem estava indo para a guerra, por exemplo, tá? E no meio da guerra ele não vai estar ouvindo um romance, mas ali dizia no romance muitas vezes que a doce flor, a doce donzela espera, né, pelo seu grande retorno ali do seu amante fiel, que volta da guerra, que volta ali para ela, e ela fica em casa na esperança de receber ele. Então, todos esses hábitos aqui de leituras iniciais ali e tudo mais, de narrativas, o número cada vez maior de mulheres letradas interessadas na literatura, né? Quem mais se interessava pela literatura, ali novelas e tudo mais, dentro do primeiro momento, essas sessões, os capítulos sempre foram as mulheres, dentro do primeiro momento, entendeu? Desde o período ali de iniciais dos imperialistas, das revoluções que aconteceram, toda essa questão do romance, e tá certo? Então aqui não é uma questão de contestar antigos hábitos masculinos, que estaria restringindo aos homens, mas eles eram hábitos femininos também, tá? O que o texto está dizendo é que a amplificação desses hábitos daqui a pouco fez com que a inserção das mulheres em papéis de leitura, tá? Em papéis ali, por exemplo, de escrita, expandindo, não só agora escutando, fez com que ela se inserisse em outros ambientes que antes ela não estava. Então isso fez com que as mulheres começassem a mudar o seu padrão de conduta, tá? Um aprofundamento um pouco a mais, tá? Além disso, vamos ver as outras. Ele vai dizer, valorização de recentes publicações juvenis. Aí não responde o texto, né? Por que juvenil? Valorização de recentes publicações no contexto de 1840. Por que juvenil? Só mulheres jovens eram valorizadas? Aqui está restringindo, né? Letra D. Circulação de variados manuais pedagógicos. Mais uma vez, o texto trata de literatura, tá? Dentro do momento, perceba, ó, público determinante na construção da literatura e da imprensa nacional, tá? Mas dentro do primeiro momento, aqui ele está dizendo, ó, circulação de variados manuais pedagógicos. O que é um manual? O manual pedagógico, basicamente, é um manual de orientação de padrão de conduta, padrão de comportamento. Mas ali, literatura, padrão de conduta, padrão de comportamento, entende? Perceba que houve momentos onde tinha ali manuais que mostravam um padrão de conduta, um padrão de comportamento, né? E isso ao longo da história existiu no período do reinado, existiu ali no período também da Era Vargas, entende? Mas não é o caso aqui da nossa questão. Entre aparecimento de diversas editoras comerciais, mais uma vez um distrator, ele está perguntando, né? Dentro do conceito. A atividade descrita por essas mulheres associa a inserção da figura feminina nos espaços de leitura escrita do segundo reinado ao quê? A novos comportamentos. Ou seja, a uma mudança de paradigma, a uma quebra ali de uma visão patriarcal, né? Uma quebra também na visão do papel das mulheres. Beleza? Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5 mil flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.